Uma pessoa me perguntou isso, já haviam me perguntado antes. As pessoas têm uma tendência a imaginar que o enneagrama ele faz previsões. Por quê? Porque eu costumo dizer que quando você começa a conhecer melhor você, as suas características, o seu padrão de comportamento, de pensamento, você consegue inclusive prever o que você vai fazer, como você vai pensar. Isso é muito comum. É o que acontece com a maioria das pessoas quando elas dizem assim: ah, eu me conheço. Quando ela fala, ah, eu me conheço, na verdade, o que ela está dizendo? Ela está dizendo, bom, já aconteceu isso comigo antes, eu sei como é que é o meu tipo de reação. Então, eu sei, eu me conheço nesse sentido. Não significa que ele se conhece profundamente, apenas como vai ser a reação diante de uma situação similar a uma que ocorreu no passado. Mas eu digo que quando você começa a conhecer os outros tipos de personalidade, você começa a prever qual vai ser o comportamento das pessoas, sem ter nenhum histórico, sem ter nada que se refira ao passado. Não tem nada de já vi esse filme. Você conhece uma pessoa e começa a perceber qual o tipo de personalidade que ela tem. E quando o enneagrama já faz parte de você, de uma certa forma, e você diz assim: essa pessoa me parece ser um tipo de personalidade X. E se ela é um tipo de personalidade X, você já começa a imaginar como que ela vai funcionar se você disser uma determinada coisa. Como ela vai reagir se acontecer uma determinada situação. Porque é típico dos padrões de personalidade. Existem algumas variações, mas isso é típico. Há muita semelhança entre as pessoas dentro de um tipo de personalidade. E aí eu costumo dizer que você faz esse tipo de previsão. Então é nesse sentido. E eu vou dar um exemplo muito simples. Eu vou pegar um dos tipos de personalidade do Enneagrama, eu vou pegar o tipo 5. Para quem conhece o Enneagrama, já sabe mais ou menos como ele funciona, mas eu vou dizer aqui para quem não conhece. Então, você vai entender, mesmo sem conhecer o Enneagrama, você vai entender o que eu vou dizer. Esse tal desse tipo 5 do Enneagrama é a típica pessoa que se isola, gosta muito de estudar, está sempre com um livro na mão, o seu mundo é dentro do seu quarto ou dentro da sua casa, se socializa pouco, é o tipo de pessoa que estuda muito. Os grandes especialistas são tipo 5, porque eles estudam e vão a fundo nas coisas. Existe uma razão psicológica para isso. Ele vai a fundo porque ele quer conhecer como as coisas funcionam, porque ele tem medo de encarar o mundo lá fora. Então ele acha que quanto mais informação ele absorver, quanto mais ele souber como as coisas funcionam, melhor preparado ele vai estar para as situações que vão se apresentar na vida para ele. E ele nunca se dá por satisfeito. Ele continua estudando a vida inteira e ele nunca vai achar essa resposta, nunca vai se sentir preparado para ir para o mundo. Que tipo de previsão você pode fazer numa pessoa que cada vez se isola mais, cada vez estuda mais, cada vez sai menos de casa, passa até a não atender o telefone? O que acontece com essa pessoa que está cada vez mais enfurnada, absorvida em expandir seu conhecimento, cada vez mais antissocial, cada vez com menos contato externo? O que vai acontecer com esse tipo de pessoa? Nós somos seres humanos sociais. Nós estamos na Terra desde muito tempo. Nós nos juntamos, não só por questões de acasalamento, mas também para unir forças, para nos proteger dos predadores, ou seja, nós precisamos nos relacionar. Aliás, um relacionamento para nós significa aprender mais sobre nós mesmos. A gente só sabe mais sobre nós nos relacionando, porque as pessoas é que vão nos ajudar a nos conhecer. Com as situações que elas nos trazem, com o diálogo com elas, você vai começar a perceber como você é. Então, cada pessoa que se relaciona com você é uma bênção, porque é uma forma de você aprender mais sobre si mesmo. E nós somos pessoas sociais. Então, o que acontece com alguém que zera a sua parte social? Se anula para o mundo externo. O próprio instinto de ser uma pessoa social vai começar a dar aquela sensação de fobia ou de solidão. E porque ele é antissocial, os amigos foram também o abandonando, né? Não o convidavam para mais nada, porque ele não ia a lugar nenhum. Então ele, já que não vai a lugar nenhum, nem vou ligar para ele. Ele foi perdendo contato com todo mundo naquele isolamento que ele se meteu. E aí ele não tem para onde correr, mas ele está se sentindo sozinho, ele precisa sair. Quando ele vai sair, aí o Enneagrama prevê, quando você está muito enfornado e você vai sair, a primeira coisa, quando você começa a se sentir assim, agoniado, que ele precisa sair, ele precisa fazer alguma coisa um pouco diferente, sair da absorção de todo aquele estudo, a primeira coisa que vai acontecer é que ele vai perder o foco. O Enneagrama diz,
você vai perder o foco. Você vai perder aquela grande capacidade de concentração que você tinha. Então, o foco é a primeira coisa que dança quando você entra nessa paranoia de que você agora precisa ir para o mundo. A segunda coisa é que, como você não mantém as suas relações estáveis, você vai para onde houver companhia. E seja qual for o tipo de companhia. Você vai a lugares que talvez numa situação de equilíbrio você nunca iria. E começa a andar com pessoas que numa situação estável você jamais andaria. Então o Enneagrama ele diz que quando você se sente dessa forma, você perde o foco e começa a se tornar de uma forma hiperativa a pipocar em lugares e contato com pessoas que não tem nada a ver com você, das mais variadas, e você acaba não se satisfazendo com isso. Ao invés de você procurar uma solução para aquela solidão que você está sentindo, esse subterfúgio, esses paliativos todos, só vão te deixar com mais solidão. Então ele prevê, olha, você vai, ao invés de evoluir, quando você sair, na verdade você vai entrar numa descendente. Perde o foco e começa a sair com todo mundo, a ir a qualquer lugar, a conversar sobre qualquer coisa, você se transforma e, na verdade, você não está em evolução, está em degradação. O Enneagrama prevê isso. E outra coisa que ele prevê, quando você não suportar mais essa situação, você vai acabar retornando para aquele seu refúgio, porque você vê que aquilo nada adiantou. E aí, quando você quiser evoluir, e se você é uma pessoa nessa situação em que você conheceu o Enneagrama, assisti um vídeo do Dalton, li um livro, fiz o curso do Dalton, agora eu conheço o Enneagrama. O Enneagrama me diz que para eu sair daqui de forma equilibrada, para evoluir, eu tenho que, em primeiro lugar, me abrir para as pessoas, mas desenvolvendo, por exemplo, empatia, para que eu possa compreender como elas são. Ao mesmo tempo, ir de encontro a elas, mas não de uma forma de me confrontar ou tentar tapar a minha solidão. Entrar em contato com pessoas que eu um dia conheci, ir a lugares que têm a ver comigo. Por exemplo, se eu sou engenheiro, vou num lugar onde tem muito engenheiro. Se eu sou um artista plástico, eu vou a museus, vou a exposições, etc. Ou seja, coisas que têm a ver comigo, me socializar dessa forma. A sua evolução diz, você precisa sair, você precisa evoluir, precisa se socializar, procure seus pares e comece. Corra riscos de conhecer pessoas, porque o tipo 5 ele se mete lá dentro porque ele tem medo que invadam a privacidade dele. Então é melhor não ter contato com ninguém, é melhor não me relacionar com ninguém, senão vão invadir minha privacidade, vão querer vir na minha casa, mexer nas minhas coisas, saber como eu me sinto, e eu não me dou bem com esse tipo de coisa. Então você precisa correr esse tipo de risco e aprender que na vida a gente sempre corre risco. Riscos de coisas ruins e riscos de coisas boas, mas corra para os seus pares, corra para os lugares que têm a ver com você, para as pessoas que têm a ver com você de alguma forma. Exponha-se, não tenha medo da invasão da sua privacidade. E o Enneagrama diz qual o caminho que ele tem que traçar. Então, é esse o tipo de previsão que o Enneagrama faz. Por quê? Porque é típico. A maioria de nós, dentro de um tipo de personalidade, tem uma tendência, tudo é uma tendência de pensar da mesma forma, se comportar da mesma forma. Existem variações para lá ou para cá, mas são muito previsíveis. Quando você começa a estudar, é muito engraçado, porque você, mesmo com todas essas variações, você consegue enxergar qual é a parte básica de uma determinada pessoa e consegue antever os seus passos, as suas reações, o que ela vai te dizer, como é que ela vai responder diante de uma determinada pergunta. É esse tipo de previsão, ok? Não tem nada de nem cartomante, nem cartas, nem de horóscopo, essas coisas assim. É um estudo do comportamento humano, é uma ferramenta de evolução, de transformação e que tem muita sabedoria embutida nessa figurinha aí do Enneagrama.